Vamos Então lá. eu faço um desenho bacana aí nos livros. Olha aqui, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Isso. Se não gostar, depois apoia o monitor em cima que dá, dá bem o tamanho certinho. na alturinha Na do altura legal monitor. do torcicolo. E aí, cara, qual foi a ideia? Eu ouvi dizer que você ficou 10 anos pensando no universo. Ah, dos livros? É. Sim. Cara, o Espadachim de Carvão nasceu no meu coleginho. Eu estudando, sempre gostei de desenhar, né? Sempre gostei de escrever também. Minha mãe me deu, quando eu era molequinho, uma maquininha de escrever dela, antigaça, que a minha mãe fez datilografia quando eu era criança. E aí eu sempre gostei de desenhar e escrever. E então no colégio eu fazia história em quadrinho, assim, já no colégio, acelerando a história, né? Lá no terceiro ano, eu comecei a desenhar essa história, só que ainda a ideia muito parecida com Dungeons Dragons ainda, tinha aquela coisa clássica da fantasia que a gente, moleque, vai crescendo e lendo, né? E aí eu fazia meio que um fanzinezinho no colégio, dava pras minhas amigas, meus amigos lerem, então foi meio que o meu primeiro público, assim, no colégio. Aí quando a gente terminou o colégio, eu juntei com uma galera desses meus amigos, assim, que às vezes eu cito, e falei, pessoal, vamos fazer... Isso era 2000, 2001, em que a internet estava começando a acontecer... porra, tu sabe bem, Flash começando a bombar, tal, animação em Flash. Falei, galera, vamos fazer tipo uma história em quadrinhos online, interativa. Vou transformar esse meu fanzine aqui nessa parada, em que você pode, o personagem fala lá, estou chegando na cidade de Pilim Pim Pim. Aí a cidade de Pilim Pim Pim era um link. Aí você clica na cidade de Pilim Pim Pim, abre tipo uma enciclopédia, em que você vê, tipo, quase que o que um Assassin's Creed faz hoje, né? Isso em 2001, sei lá. E aí a gente montou esse... Tá querendo dizer que o Assassin's Creed copiou... Copiou a minha ideia. Ubisoft. I'm coming after you. E aí a gente fez esse site com essa historinha em quadrinhos, interativa, com um pouquinho de Flash. Mandamos para um monte de lugares, assim, sites que estavam ainda começando, mas já tinham uma relevância. E o site um dos sites que curtiu a ideia falou, cara, a gente bota na nossa home. Foi o Omelete. Caramba! Em 2001, 2002, porque tem uma mais ou época que a menos. gente fazia também, na fábrica de quadrinhos, a gente fazia Sim. O Oyabu fazia Sim, o Combo Rangers. A gente fazia umas coisas que era... Eu lembro, eu consumia, pô. Justamente, vocês foram ali Tara, junto me influenciando, tinha Tara cara. acho que no Terra, que era uma personagem gostosona. Sim, que era eu lembro. Ela transando com alienígena e tal. E aquelas animações meio toscas, né? O braço esticava, a musiquinha, passava o negócio. Era muita experimentação com Flash, né? Então... A gente chamava de Digibi, vai. Alguma coisa assim. A gente colocou um nome pra isso, mas era aqueles desenhos antigos da década de 60, né? Da Marvel. O Thor, né? Tipo, parava a boquinha dele. Rápido! Blá, 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 né? Porque os nossos pais viam, assim. Ele tacava, o Capitão América tacava o escudo, né? E só tinha esse daqui, e depois o escudo vindo, blim, né? Porra, E aí o Omelete curtiu, cara. O Omelete já tinha uma relevância, mas, imagina, 2001 pro Omelete hoje, o que é, né? Com a CCXP e tudo. E aí o Borgo e a galera falou, cara, a gente gostou muito da ideia e tal, vamos botar na home. Botamos na home, fez sucesso, a gente ficou um ano ali, só que, cara, eu desenhava e escrevia, e às vezes coloria um pouquinho. Nossa. O meu amigo Délcio, que hoje trabalha na Industrial Light and Magic, coloria também comigo. O Damiani, que é um amigaço meu, o Rafael Damiani, ilustrador. Hoje ele faz as capas dos Espadachins de Carvão. São deles? Ele coloria também, escrevia alguma coisa. Então, assim, um monte de amigo. O Feijão, que é um amigo nosso, manja de tecnologia pra caramba, de TI, fez toda a programação em Flash. Cara, foi um mini estúdiozinho que a gente fez assim na casa da minha mãe. Mas era pago pelo Omelete? Ou... Não, porra nenhuma. Caramba, tipo, internet, todo mundo fazendo... a gente não ganhava dinheiro com a internet ainda. Só que eu tava... Pelo menos eu creio que enxergava essa possibilidade. Eu falei, galera, dá pra gente ganhar dinheiro com isso de alguma forma. Entendi. Só que, cara, no começo ninguém sabia como isso ia funcionar. E aí o pessoal começou a ir pra... um foi fazer faculdade, o outro cara começou a namorar, tinha que trabalhar, o outro foi fumar maconha. Cada um fazia as suas atividades. E aí eu fiquei sozinho. Aí eu falei pro Omelete, falei, galera, não consigo seguir com essa parada sozinha. Vou ter que parar e tal. Ele falou, cara, mas continua. E me incentivaram pra caramba. Aí eu falei, eu vou transformar essa minha experiência, então vou fazer uma série de livros. E aí eu voltei pra prancha de desenho e comecei a estudar os grandes autores de mundos. Como é que se criava um universo. Aí fui pra Edgar Rice Burroughs, da Princesa de Marte. Eu fui assim, tipo, o George Lucas, tá, mas o que o George Lucas leu quando ele era moleque pra ele poder criar o Star Wars, entendeu? Aí eu fui pro Edgar Rice Burroughs, fui pra essas séries antigas e... Tolkien.
O Tolkien, claro, mas o criador do Conan, pra mim. Mas você ia atrás de como ele fazia? Da mais história. Do que ler o livro? Li todos os livros, né? Pensando que eu era moleque. Então fui nesses livros e também estudar a vida dessas pessoas, pra entender o método de como é que você cria um universo. E aí, a partir daí, os próximos 10 anos foi quando eu fui construindo esse universo de Kurgala, que é o universo do Espadachim de Carvão. Fui do zero. Caramba. Como é que você desenvolve a religião, a sociedade e tal. Enquanto eu fui criando, né, paralelamente, aí pintou o Matando Robôs Gigantes, o nosso podcast. Eu comecei a escrever pro G1 lá no Tech Tudo. Então, escrever mesmo, você começou que ano? Lá pra 2002, mais ou menos. Tá. E aí, conforme eu fui desenvolvendo o universo, eu fui fazendo essas outras coisas profissionalmente. Eu trabalhava de ilustrador também pra agência de publicidade, fiz storyboard pra Globo, por aí vai. E aí, quando eu tava já lá na frente, eu já tinha terminado, digamos, o universo. E o primeiro livro já estava semi-escrito. A editora Leia, que viu os meus textos no G1, já conheceu o meu podcast, falou, cara, a gente está querendo autores nacionais e tal, você tem algum projeto? Eles sentiram assim, você tem algum projeto? Eu falei, cara, tem um projetão aqui. Apresentei, elas acharam super esquisito, mas, putz, tem um baita potencial. E aí estourou, deu certo. Então esse é o resuminho que eu tentei fazer aqui da saga. E dá para ganhar dinheiro com o livro especificamente ou com as coisas em volta, dá? Eu sempre gostei. A gente falou um pouquinho aqui da nossa adolescência, né? A gente cresceu meio que nessa era Spielberg-Lucas, né? Então, quer dizer, os caras faziam filme, tinha filme de Star Wars, aí tem um livro de Star Wars, tem um jogo de Star Wars, tem um jogo de tabuleiro, bonequinho e tal. Então, eu sempre desenvolvi... Quando eu apresentei o projeto para a Lei, eu falei, eu tenho um plano que isso possa sangrar para outras mídias. Então, assim... ganho dinheiro com os livros porque deu super certo, sim, mas conforme eles foram sangrando para essas outras mídias é que você começa realmente a construir uma teia bacana. Então tá sendo adaptado para uma série animada, os Espadachim, que a gente fez o trailer. Foi o trailer que eu vi, trailer, ficou bem bacana. Caramba! Mostramos na CCXP. Eu vi no YouTube. Tá no YouTube, botei lá no meu canal. Tem o terceiro livro vai sair junto com uma trilha sonora, tipo uma ópera rock, assim, meio Avantasia, sacou? Que conta histórias do universo de Kurgala, mas que complementam o terceiro livro. A pessoa não precisa ouvir a música obrigatoriamente para entender, mas é legal, né? Então é tentar alcançar essa galera toda. E a Globo vai fazer uma novela, os Espadachim. Mentira. Pessoa... Quem vai ser o Espadachim, por que você não está com as suas duas espadas como normalmente você está? Né? Vai ter que ser assim. Não tem. Imagina que maravilha, a espada, cara. Antônio Fagundes, né? Antônio Fagundes o Espadachim de Carvão. Mas coisa, cara. Eu não sei imitar o Antônio Fagundes. E aí foi essa a novelinha aí. De como que a coisa aconteceu. Mas o universo, dando uma descrição do universo dos livros, o que é? Cara... Tem essa coisa meio de Tolkien, de ter personagens, de ter raças diferentes? Tem espécies diferentes, mas não é Tolkien. Ele não tem dragão, não tem elfo. Ele é tipo... Se eu fosse fazer assim uma mistura de referências, ele é como se fosse um Star Wars com Conan. Ah, tá. Ele acompanha... O Espadachim de Carvão é o nome do protagonista, que é filho de um dos 4 deuses que criaram o mundo de Kurgala. Então ele nasceu... Ele cresce, né, junto com o pai dele, que é a Voz Esmeralda, entre aspas, na casa desse deus, onde ele tem todo o conhecimento, né, do pai dele, ele conhece o mundo todo, mas de uma forma meio assim... da caverna de Platão. Ele não pode sair da casa do pai dele. Ele só vê o mundo através dos livros e das histórias que o pai dele, esse Deus, conta pra ele. Até o dia que dá a merda, que se não der merda não tem história, não tem livro. E aí, não tem conflito, não tem história. E o Espadachim de Carvão, que é o Adapa, que tem que fugir da casa dele, dessa caverna, e conhecer o mundo pela primeira vez. Então, e aí o mundo é povoado por essas diferentes espécies de seres sapientes, né? E tem animais também, claro, mas que nenhuma é igual a ele, né? Ele é único. O Espadachim de Carvão é único. Então a história meio que vai acompanhando esse semideus. Ele só descobre que ele é único quando ele sai da... Não, ele já sabia que ele era único, mas isso causa problemas, né? Porque ele não é igual a ninguém no mundo, então ele é visto como uma coisa super esquisita e ele é muito bocó. Porque Bocó é uma palavra que eu não escutava faz tempo, cara. Bocó. Porque ele é muito nerd, assim. Ele é um cara que tem um conhecimento absurdo, ele tem
essa habilidade com as espadas muito foda, essa arte marcial, são os círculos que ele usa aí, que quem lê vai entender, mas ele não, ele é facilmente enganado, ele tem uma inocência, assim, muito à flor da pele, que é uma das fraquezas dele, principais, assim, que vai colocar ele nas tretas que os livros vão Mas é meio, acompanhar.